Olá, eu sou o Nathan, sou autor do programa Sólidos e nesse vídeo eu quero mostrar como adicionar conectores aos dispositivos pontuais para que eu possa conectar esse dispositivo num dispositivo linear, por exemplo, um tubo. Então nós vamos fazer o seguinte, a primeira coisa é importar aquele modelo de caixa simples utilizando o comando importar estilos. Você vai selecionar então aquele desenho da caixa simples e vai achar ele lá nas seções customizadas, né? Aqui a caixa simples. E agora vai chamar o modelador. Importei, chamei o modelador e vou pedir para editar. Aqui na tela de edição do modelador, eu vou fazer o seguinte. Ó, ele ainda não tem a boa prática de organizar as coisas aqui direitinho, ok? Então isso aqui vai ficar como exercício. Então, eu vou vir aqui e vou adicionar no template de nome, para ficar mais fácil, melhor de usar depois no programa, eu vou colocar aqui o código e a largura. E essa largura eu vou colocar em centímetros, sem casas decimais. Versus comprimento. Vai ficar melhor, tá? Então, comprimento. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, digamos que eu quisesse conectar um tubo aqui. Para eu poder conectar um tubo aqui, eu tenho que ter um conector ali. Esse conector, ele está aqui, ó, conector. Tá vendo o íconezinho de conexão dele? Ó? Então eu vou arrastar ele para cá. E para eu poder colocar esse conector, eu preciso de um ponto. Então eu vou ter que determinar um ponto aqui em algum lugar. Então primeiro eu vou adicionar esse ponto. Adicionei o ponto. E eu vou dar um nome para ele aqui. PT conector. E a partir da origem, ele vai ser então comprimento dividido por 2 e a ordenada z menos altura dividido por 2. Ok? Se o ponto não aparecer é porque você esqueceu de ligar aí, provavelmente, estas perninhas aqui. Então, liguei a perninha, pronto. Agora o ponto está reclamando que a altura não existe, é a altura. E pronto. O ponto está ali, ó, é aqui que eu vou conectar um poço de um tubo, ok? E daí agora sim eu vou poder dizer para o conector aonde ele se conecta. Mostrar no ponto PT conector e o vetor vai ser no eixo X. Esse vetor aqui ele vai ser importante lá na frente, quando o tubo precisar conectar aqui, talvez eu tenha que cortar a ponta do tubo. E daí esse vetor é útil para me dizer qual é o plano que fica a face desse meu PV aqui, ok? Então é isso, adicionei o conector, posso adicionar outros conectores aí depois, mas depois a gente faz isso. Cliquei OK, cliquei OK. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou importar aquele tubo simples que eu criei em outro desenho, está ali o tubo, e vou ir lá na minha lista de materiais. Nessa nova lista eu vou adicionar as duas famílias que eu criei, que é o meu tubo simples e a minha caixa simples. E lembra da boa prática do nome do dispositivo? A boa prática do nome do dispositivo dizia que você tinha que dar um nome para o dispositivo que levasse em conta o código e as seções mais relevantes da seção. Por isso ele colocou aqui o caixa simples escrito em vermelho. Quando você clicar o botão do reset, ele vai formatar o nome do dispositivo para as dimensões relevantes e para o código que você disse que o dispositivo tinha. Então, quando eu dei lá a função que determinava o código, é para isso, tá? Para ele poder formar esse nome bonitinho aqui. Então, agora eu criei uma seção qualquer aqui da caixa, vou adicionar mais uma, aonde eu posso colocar, de repente, altura igual a 2 metros, comprimento igual a
2 metros e largura igual a 2,5, por exemplo. Dei um OK. Ele vai repetir o nome aqui e daí você clica o reset. E agora sim a caixa tem 250 por 200. É um nome bem mais condizente com a minha lista de materiais. Então o meu tubo aqui tem 100 e a minha caixa tem 200. Dei um OK, cliquei OK novamente. Agora sim eu posso criar uma rede. Para criar uma rede eu vou clicar nesse botão aqui. Essa aqui tem que ser uma rede genérica, ok? Porque aquela caixa e aquele tubo não é um tubo de gravidade e a caixa não é uma caixa de gravidade. Quando eu criei elas, eu deveria ter feito elas dessa maneira. Então, por isso eu vou criar uma rede genérica. Na rede, é importante você definir a lista de materiais, senão você não consegue desenhar nada. E agora eu vou lançar a minha caixa de 250 por 200 e a caixa está aqui e vou colocar mais uma aqui. E agora eu vou lançar o meu tubo entre as caixas. E veja só que interessante, nessa caixa aqui, quando eu arrasto ela, ele puxa o tubo junto, preso nessa face. Enquanto que nesta caixa é nesta face. Por que isso? Porque nessa face eu coloquei um conector e nas demais não. Então ele vai só conseguir achar um conector e por isso vai colocar nela. Como essa é uma caixa retangular, é uma boa prática você colocar conectores em todas as faces. Né? Agora vamos dar uma olhada numa vista 3D disso daí. 3 viewports. E essa daqui, View, 3D Views, SE isométrico. E vou colocar um Visual Style conceitual. Então, em princípio, é isso daí. Se você olhar lá no Part Builder do Civil 3D, ele não desenha muito mais do que isso, ok? Agora, vamos adicionar mais conectores nessa caixa para que ele consiga melhorar a posição disso daí. Então eu vou chamar de novo lá o S-Builder na caixa, vou pedir para editar e vou colocar mais um conector nessa face aqui agora. E para colocar nessa face eu também vou precisar de um ponto. Eu vou colocar ele na Y igual a menos largura dividido por 2 e menos altura dividido por 2. Veja que aqui a altura é só para dizer para o programa onde colocar um conector. Não é que o tubo tenha que ficar nessa cota, ok? Depois ele pode ser alterado isso. E agora eu vou dizer assim, o nome desse ponto é PT com Y. E vou adicionar então o conector. Reparou que o ícone da ferramenta conector é a mesma daquela que conecta o dispositivo em si? Né? Então, mostrar no ponto conector Y e o vetor é Y. E aqui eu vou colocar como X-Ray. Né? Então, o vetor é aquele lá. Não tem problema que ele não aponte para fora, que ele só tem que dar a direção do plano. Agora, o tubo vai saber, quando eu colocar no tubo, um fluxograma aqui que identifique esse vetor. Ok, ok. E quando eu fizer isso daqui agora em rotacionar, ó, agora ele pegou a outra face da caixa. Percebe? Então é para isso que serve o conector, é para o programa entender aonde conectar. Se você já lançou a rede, né, digamos que você tenha feito esse lançamento aqui, ó, editar rede, e colocou um tubo qualquer aqui assim, ó, quando você clicar o tubo e arrastar ele para cima da estrutura, quando esse círculo cobrir o ponto de inserção da caixa, o programa vai mostrar aquele ícone de conexão ali, aquele amarelinho. E daí você vai saber que o dispositivo conectou, ok? É isso. Para isso serve o conector do dispositivo.